O Lobjuá, meu pai era Adolf Hitler. Quando lhe dizem que talvez você descenda de Adolf Hitler, pode ser um grande choque. Imediatamente, você repassa a história e pensa: oh, meu Deus, espera que não seja verdade. Não contamos a ninguém. Guardamos para nós. De toda forma, se contar, dirão que você é louco. Adolf Hitler era meu pai. Mas não posso provar legalmente. Ele sempre foi em sua vida chamado de filho de um Bosch. Por isso decidiu que precisava saber. Ele queria saber. E meu pai se convenceu de que havia pessoas que sabiam. No círculo íntimo de Hitler, certamente devia haver quem soubesse. É um assunto tabu e eu entendo que ele incomode aos outros. Só de pensar, minha nossa, pode haver franceses que são descendentes de Hitler, pode ser assustador. Abala as pessoas, eu compreendo isso. E agora, com tecnologias novas, exames de DNA pode provar a paternidade. Estou tentando descobrir se realmente sou neto de Adolf Hitler e se meu pai era mesmo filho de Hitler. O filho secreto de Hitler. Agosto de 2013. Philippe Loret chega em Paris. Ele veio encontrar sua irmã Elisabeth para um exame que ambos esperam fazer há mais de 40 anos. O que os trouxe do norte da França foi a busca por suas raízes. Sua história de família é incrível e eles querem saber se é verdadeira ou não. Eles têm uma consulta marcada hoje no laboratório do Dr. Chalier. Philippe Chalier é especialista em genoma humano. Ele é perito em ossos e DNA. Foi ele quem confirmou a identidade da cabeça do rei francês Henrique IV. Então, Philippe e Elisabeth querem descobrir se seu avô era mesmo Adolf Hitler. Philippe e Elisabeth, deixe-me explicar exatamente o que vai acontecer. Bom, eu vou pegar amostras de sua saliva e seu cabelo, e isso porque a saliva contém células brancas que nós vamos extrair e depois esmagá-las para obter o DNA dentro delas. A mesma coisa com o cabelo. Tiraremos o DNA dele e precisamos desse DNA para estudar sua história e herança genética e descobrir exatamente quem eram seus ancestrais. Bom, hoje pegaremos as amostras. Para não arriscar contaminá-las, não sou eu quem fará isso, são vocês. Eu só estou aqui para mostrar como fazer. Comecemos por você, Elisabeth. Estou fazendo esses exames para chegar ao fundo de tudo e descobrir de uma vez por todas se descendemos mesmo de Hitler. Eu não acho que meus netos devam assumir a tarefa de aprender a história de meu pai. A batalha não é a deles, ela é nossa. Perfeito. Feche. Está ótimo. Obrigado, Elisabeth. O Dr. Chalier pega várias amostras de saliva e cabelo a mais, caso alguma delas seja danificada durante a análise. Elas serão enviadas para laboratórios diferentes para que todos os resultados sejam cruzados. Os resultados sairão em umas 4 semanas. Elisabeth e Philippe cederam suas amostras, mas qualquer tentativa de rastrear sua herança genética só será possível se forem comparadas com o DNA do próprio Hitler. E ninguém tem isso. Por isso, eles analisaram sua árvore genealógica para procurar primos distantes com um ancestral comum.
A árvore genealógica de Hitler é imensa. Desde seu ancestral Johannes Hitler, nascido em 1644, foram mais de 8 gerações, com 140 descendentes. Se Felipe pertence mesmo a esta árvore genealógica, seu cromossomo Y deve compartilhar genes comuns com outros membros da família. O cromossomo Y é passado de pai para filho, de geração para geração. Então, se você pegar uma árvore genealógica com uma linha masculina pelas gerações, você provavelmente vai encontrar os mesmos tipos de marcadores nos cromossomos Y. Se você comparar o número de marcadores que o indivíduo em questão tem com o de outros, pode ver se eles pertencem ou não à mesma família. Na Áustria, conseguimos encontrar 2 homens que estão nessa árvore genealógica. Eles aceitaram, como Felipe e Elizabeth, dar amostras de DNA, com a condição de preservarmos seu anonimato. Como os testes de paternidade por DNA são ilegais na França sem uma ordem judicial, as amostras foram mandadas para 2 laboratórios. Um na Áustria e o outro, o laboratório da Universidade de Londres, dirigido pelo professor David Bowring. Eles têm um ancestral paterno há umas 7 gerações. Então, esse ancestral paterno teria transmitido seu cromossomo Y ao filho, e o filho transmitido até Philippe Loret, e também por uma linha diferente de descendência aos primos distantes. Agora, esses 2 cromossomos Y, nesse estágio, não serão o mesmo, mas serão muito semelhantes, porque as mutações do cromossomo geralmente são bem raras. Portanto, eles devem ter o mesmo, ou quase exatamente o mesmo, se for uma relação verdadeira. Quando tivermos os resultados, teremos uma prova bem forte. Nós poderemos ter certeza se vocês pertencem mesmo à família de Adolf Hitler. Então, como os descendentes do maior vilão da história podem ser franceses? E Hitler teve algum filho? Para Elizabeth e Philippe, isso tem a ver principalmente com o pai deles, Jean-Marie Loret, que por anos proclamou ser o filho de Hitler. Eu sou filho de Hitler. É o que eu posso dizer. Não posso provar legalmente. Tudo o que posso fazer é encontrar pessoas que sabiam da minha existência ou que sabem da minha existência para tentar fazer com que parem de me chamar de mentiroso. É preciso voltar quase um século para entender como Jean-Marie Loret e seus filhos poderiam ser descendentes de Hitler. A história deles começa em 1917. Primeira Guerra Mundial. Os alemães invadiram a Bélgica e tomaram o norte da França. Entre os soldados no norte está um jovem cabo chamado Adolf Hitler. Em 1916, ele está com 27 anos. Às vezes, estando de licença, ele vai com outros rapazes de sua unidade até as vilas vizinhas de Furnes e Seboncourt. Na época, Hitler é um jovem austríaco interessado por arte. Ele desenha e pinta. 2 vezes ele deixou de conseguir vaga na Academia de Belas Artes de Viena. Em uma das licenças, ele conhece uma jovem francesa, Charlotte Lobjoie. Ela tem 18 anos. Ela trabalha em uma fazenda na vila de Furnes, a poucos quilômetros da fronteira belga. No verão de 1916, minha mãe estava entediada, meio aborrecida. Ela desenhava também, e um dia, outro artista chegou por trás dela e viu o que ela estava desenhando. Em francês ruim, ele disse: "Não, não é assim. Não está certo. A perspectiva está errada." Enfim, ele estava apontando para onde ela tinha errado, e foi assim que começaram a conversar.
Os dois jovens começam a se encontrar e a falar de pintura. Hitler até a desenha numa tela, como uma espécie de Mona Lisa camponesa. Mas o artista tem de voltar para lutar na frente. Hitler deixa Charlotte, mas não inteiramente só, pois em março de 1918 ela dá à luz a um filho. Ele é chamado de Jean. Na frente, Hitler é ferido durante um ataque com gás e levado para um hospital atrás das linhas. Para ele, a guerra acabou. Em 11 de novembro de 1918, o armistício é assinado. Hitler continua no hospital. Ele nunca mais verá Charlotte. A pobre Charlotte é incapaz de cuidar do filho. Ela o entrega a seus pais para criá-lo. A vida do pequeno Jean-Marie é um inferno. Ninguém sabe quem é seu pai verdadeiro. E Hitler, nessa altura, é apenas um soldado alemão anônimo. Mas todos sabem que o jovem Laurent é filho de um Boche. O pai dele o vivia diminuindo. Filho de Boche, o tempo todo. Nunca parava. Filho de Boche. Ele era maltratado, surrado nas pernas normalmente. Ele teve marcas nas pernas por muito tempo. E chegou até a passar fome. Eles costumavam castigá-lo, pondo-o num poço, baixando-o em um poço. E ele sofria. Ele sofreu muito quando era criança. Bastante. Jean é privado de tudo, especialmente de afeto. Ele nunca tem o bastante para comer. Poucos anos depois de aceitá-lo em casa, ambos os avós morrem. Jean, que passou a se chamar Jean-Marie, só tem 8 anos. Ele é levado por uma família de classe média, os Frisons, de Saint-Quentin. Por fim, ele pode ter uma infância normal. Madame Frison ficou feliz por ter um filho, porque ela não podia ter filhos, e ficou feliz por ter um. Quanto a Monsieur Frison, ele tinha outras coisas a fazer, e esse não era o seu departamento. Ele podia comer bem todo dia. Ele tinha um teto sobre sua cabeça, uma cama de verdade. Ele se sentia querido e ia para a escola. E vestido adequadamente, dos pés à cabeça. Essa foi certamente uma grande mudança, isso eu lhe digo. Ele tirava boas notas. Eles se orgulhavam dele mesmo, tinham muito orgulho. Eles nunca falaram nada de ele ser um filho de um Boche. Esse assunto era tabu. Enquanto Jean-Marie está sendo mimado por sua nova família, na Alemanha, Hitler está na política. Ele entra no Partido dos Trabalhadores Alemão. Hitler tem o dom da oratória. Ele sabe falar para a multidão e logo é eleito líder do partido, que ele passa a chamar de PNSTA, ou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. O carismático orador e racista torna-se chanceler em 1933. Ele nunca menciona a ninguém sua relação com Charlotte Lobjoie. O jovem Jean-Marie cresce rapidamente e bem. Ele é mandado para escolas religiosas particulares. Não demora para os Frisons o adotarem. Jean-Marie ainda não sabe quem é seu pai. Os Frisons, no entanto, têm suas suspeitas. Aparentemente, Monsieur Frison sabia porque tinha estado numa viagem de negócios na Alemanha e voltou correndo para casa dizendo ao meu pai que ele jamais deveria tentar descobrir sobre o pai dele. Então, ele sabia. A Segunda Guerra Mundial tem início.
Aos 21 anos de idade, Jean-Marie Lauré é mandado para a frente. Ele entra em ação com o 67º Regimento de Infantaria. Ele sabe que é filho de um Boche, mas isso não o impede de lutar. Ele lutou com seu regimento e tudo, então matou alguns alemães. Ele costumava dizer na época: eu posso matar um primo, posso matar um tio, posso até matar meu próprio irmão. Porque ele ainda não sabia quem era o pai dele. Após 6 semanas de combate, o exército francês é derrotado. Os alemães entram em Paris. Jean-Marie Lauré junta-se à resistência. Talvez mais até que os outros combatentes, este filho de um Boche tem de provar seu patriotismo. Em diversas ocasiões, ele auxilia a rede de codinome Marco. Mas em 1942, ele recebe uma carta muito estranha. Ele é convocado ao Hotel Lutécia, quartel-general da Abwehr, a inteligência militar alemã. Bom, foi aí que eu comecei a pensar em meu pai. Devo admitir que eu fiquei desassossegado, porque todos sabiam do Hotel Lutécia. Então, fiquei preocupado, mas ao mesmo tempo esperançoso. Esperava que finalmente meu pai estivesse procurando por mim. Quando cheguei lá, eles me fizeram ir para o mezanino, onde ficavam as salas privativas. E começaram a me interrogar, com persistência, forçando muito. Quem é seu pai? Você chegou a conhecê-lo? Nunca ninguém lhe disse o nome de seu pai? Bem, não. Disseram que ele era alemão, que eu era um Boche, só isso. Mas você nunca procurou por ele? Ninguém lhe disse quem era, de onde era? Não, isso eu não sei. Sei que ele era alemão, só isso. Me perguntaram sobre os frisons, como eles me criaram, como foi tudo. Depois me perguntaram sobre meus estudos e tudo, muitas coisas sobre mim. E aí falaram: tudo bem, está bom. Só vamos tirar uma foto sua e aí pode ir. E um homem e uma mulher tiraram minha foto de frente e de perfil. E foi isso. Aí me ofereceram uns doces, que eu gostei. Não tínhamos muito disso. Eu comi tudo o que deu para comer, mas podia ter afanado o resto. Tomei o chá e saí. Estava desapontado, na verdade, e pensei, fui enganado de novo. Achei que iria saber do meu pai, mas não foi nada daquilo. Para Jean-Marie, nada parece ter resultado deste interrogatório. Mas alguns dias depois, ele recebe uma carta anônima dizendo onde encontrar sua mãe. Na Place de la Contrescarpe, em Paris. Ele decide ir lá para vê-la. Mas ele não soube nada de seus pais por muito tempo. Então está nervoso com este primeiro encontro. Um dia, às 8 ou 9 horas da manhã, eu encontrei minha mãe em Paris. Sempre tinham me dito que ela era bonita, como ela, de tão linda, chamava atenção na rua e etc. E lá estava aquela velhinha enrugada, toda de preto, com um chale preto, as mãos pretas, o rosto todo pintado. Estava frio e o nariz dela estava vermelho. Então, não me atrevi a lhe contar. Admito isso livremente. Não tenho vergonha. Eu sempre digo a verdade. Sei o que é certo e errado. Então, não me envergonho de dizer. Não ousei contar que era filho dela. Eu apenas falei. Foi seu filho quem me mandou. Ele tinha criado uma imagem na cabeça de sua mãe, uma beldade, como muitas crianças, suponho. Sempre tinham dito a ele que sua mãe era uma mulher bonita. E quando ele a viu ali toda de preto, com as mãos sujas, cheia de blush no rosto, ele pensou, imagine, não pode ser minha mãe. Charlotte Lobjoie não reconhece Jean-Marie nesse dia. Três anos depois, em abril de 1945, o Terceiro Reich está em suas horas finais. Os soviéticos estão atacando Berlim. Hitler se casa com sua amante Eva Braun antes de pôr fim à vida no bunker da chancelaria. Segundo seus últimos desejos, os corpos são queimados. Quando interrogam os últimos aliados de Hitler, eles lhes mostram uma cratera de bomba onde dizem que está o corpo de Hitler. Nesta França do pós-guerra, ainda sofrendo com a reconstrução, Jean-Marie também quer recomeçar.
Ele volta até sua mãe, querendo saber quem ele é. Charlotte, porém, se recusa a lhe dar qualquer informação. Ele queria saber quem era o pai dele. E sua mãe não queria lhe contar nada. Ele continuou a pressioná-la até minha avó abrir a boca. Ele realmente a pressionou. Ele era muito teimoso e conseguiu que ela contasse. Minha avó lhe disse que ele parecia com o pai quando ficava bravo. Você tem os mesmos olhos de seu pai, ela me falou. Você tem um pai. Se precisa saber, vou lhe contar. E quem é? Adolf Hitler. Seu pai é Adolf Hitler. Não havia mais nada a dizer. Faz muito tempo, mas ainda vejo. Nada mais foi dito, não havia nada. É um choque para qualquer um, saber de algo assim. É um choque bem grande. Bom, naquele dia, quando meu pai descobriu quem ele era, ele ficou desolado. Isso o derrubou. Eu apenas saí. Sem pensar, não conseguia pensar. Minha mente estava vazia. Eu nem lembro de ver alguma coisa. Eu fiquei andando por Paris. Acabei nas antigas muralhas da cidade e tinha muitos mendigos dormindo lá. Eu sentei e adormeci por um tempo. Depois me levantei porque tinha frio e andei mais. Cheguei em casa de manhã cedo. E minha mãe disse que não tinha conseguido dormir e que ela estava feliz com minha volta. Ela perguntou, o que você decidiu? Bom, eu disse, ele é meu pai, eu o procurei, eu o encontrei, ficarei com ele. Foi quando minha avó lhe contou toda a história. Ela contou tudo para ele. O caso de amor que tiveram quando eram jovens. Depois disso... Bom, meu pai aceitou. Sabe, quando você procura alguém a sua vida toda a minha vida, eu tinha 30 anos então. Minha vida toda, meu pai sempre estivera lá, sempre em algum lugar no fundo da minha mente. Mas eu nunca imaginei. Se tivessem me dito que ele tinha sido um capitão da Primeira Guerra e que se tornara coronel ou até mesmo general, eu teria dito, pois aí está. Mas isso, não, eu nunca imaginei isso. É tudo muito doloroso para Jean-Marie. Ele nunca pensou que poderia ser o filho do próprio demônio, o homem responsável pela Segunda Guerra Mundial, pelas mortes de 60 milhões de pessoas. Charlotte lhe diz que Hitler a deixou quando descobriu que ela estava grávida. Embora, diz ela, ele tenha ficado de olho nela por um tempo. Parece que seus pais adotivos receberam um apoio financeiro da Alemanha. Para Charlotte, isto é prova de que Hitler pelo menos pensava nela e no filho. 2 anos depois dessas revelações, Charlotte morre. Ele está por conta própria agora. É um golpe, mas ele vai em frente. Ele se casa 2 vezes e tem um total de 9 filhos. Mas o tempo todo, ele guarda seu segredo. O tempo passa, mas não cura sua ferida. O passado começa a lhe pesar cada vez mais. No início dos anos de 1970, 20 anos após a revelação de sua mãe, Jean-Marie, agora aposentado, sente que precisa desanuviar o ar. Será ele a única pessoa que sabe que Hitler teve um caso na Primeira Guerra? A única que sabe que Hitler teve um filho? É um episódio da vida do Führer que parece ter sido apagado dos livros de história. Oficialmente, Jean-Marie não existe. Mas a história o está consumindo. Ele tem de saber. Se ele quer pesquisar tudo abertamente, ele vai ter que contar aos filhos.
Uma noite, ele reuniu todos os filhos e falou: "Tenho uma coisa para contar a vocês." E foi quando ele nos contou que o pai dele era Adolf Hitler. Recebemos a notícia, digamos, muito mal. Chocados, atônitos e... eu não sei. Não dá para descrever como é ter uma coisa assim jogada na sua cara. É duro, difícil de aceitar. Ela cai feito uma bomba. É uma coisa terrível, terrível, e você pensa, por favor, que não seja verdade. Eu era adolescente, então mal entrou na minha cabeça. Eu não liguei. Era o menor dos meus problemas. Bom, veja só, naquele momento eu só queria saber se eu ia poder ir a um baile qualquer com a minha namorada. Ele nos falou para não contarmos isso para ninguém, que era assunto de família e ponto. Não era pra gente se gabar. Não era nem para pensar nisso. Quando se tem 15 anos, você pensa em outras coisas. Você não sai por aí dizendo: "Adivinha, sou neto de Adolf Hitler." Nós nunca tocávamos no assunto, nunca. Eu nunca nem mencionei isso a qualquer pessoa. Se você falasse alguma coisa, iam achar que você era louco. Você guarda tudo para você. Aí então você esquece. Mas aí ele começou a pesquisar. Loret inicia sua investigação. Ele vaga por Saint-Quentin e outras vilas no norte da França em busca de testemunhas. Mas ele não tem um plano e está sozinho. Para poupar tempo, ele contata um historiador alemão, Werner Maser, professor emérito da Universidade de Munique. Maser é o especialista no Terceiro Reich. Em 1971, ele escreveu uma biografia chamada Hitler, Lenda, Mito e Realidade, um best-seller em 22 países. Em 2 de fevereiro de 76, Jean-Marie Loret escreve a ele: "Senhor, eu consegui seu endereço com seu editor. Eu tenho algo a lhe relatar que talvez ache inacreditável. Minha mãe conheceu Adolf Hitler em 1916, em Primont, no estado de Aisne. Ela me confessou que meu pai, de fato, era Adolf Hitler." Werner Maser tem suas dúvidas, mas ele decide dar a este pretenso filho anônimo do Führer uma chance. Para verificar a história de Loret, ele lhe envia um questionário enorme. Loret tende a apoiar sua história retornando à sua infância. Ele escreve para prefeituras em todo o norte da França. Ele fornece certidão de nascimento, documentos de identidade, documentação dos internatos e da faculdade que ele frequentou. Ao receber as respostas de Loret, Maser percebe que a história desse homem não é uma fantasia. Sua história pode ser uma bomba histórica. A família francesa de Hitler. Para Maser, soa como um furo de reportagem. O historiador convida Loret para ir à Alemanha. Ali, ele passa por uma bateria de exames. O sangue de Loret é examinado. É do mesmo grupo sanguíneo de Hitler. Sua caligrafia é analisada, comparada à de Hitler para ver se há características comuns. Nos arquivos, Maser encontra raios-x do crânio de Hitler. Ele manda fazer raios-x de Loret para poder ver o crânio do pai e do suposto filho lado a lado. Ele tira fotos de Loret nas mesmas poses de Hitler e analisa a estrutura de seus rostos, o espaço entre os olhos, o formato das orelhas, as mãos. Fotocolagens são feitas para ressaltar a semelhança, algumas mais convincentes que outras. Todos os truques de câmera da época são usados. Jean-Marie e seu filho Philippe são comparados a Hitler. A semelhança é espantosa.
E Lohe, então, é comparado a seu avô, Alois, pai de Hitler. Maser usa todos os meios de que dispõe para provar seu ponto. Há 40 anos atrás, não tínhamos nenhuma ferramenta genética e as técnicas eram extremamente rudimentares e não muito boas. Não há ligação morfológica nenhuma entre o crânio de um ancestral através de várias gerações e o crânio de um suposto descendente agora. Uma semelhança forte entre duas pessoas não é nenhuma prova de um elo familiar entre elas. Semelhança não significa paternidade. Mas Maser não se limita a procurar semelhanças físicas. Ele está na pista do prédio em Frankfurt que os Frisons compraram em 1922. Existem comprovantes da venda. Para Maser, tudo faz sentido. Porque os Frisons comprariam um prédio na Alemanha se não tivesse ligação com o segredo de Jean-Marie Hitler. Maser localiza alguns quadros de Hitler. Entre eles, um de uma mulher escassamente vestida. Está assinado por Hitler e datado de 1916. Lohe imediatamente reconhece sua mãe, Charlotte. Maser lhe pede para mostrar o quadro a pessoas que conheceram sua mãe. Lohe as procura e recolhe declarações delas. Algumas realmente a reconhecem. Isto nada prova, mas as pistas estão se acumulando. Maser explora os arquivos do Terceiro Reich. Ele obtém o testemunho de pessoas íntimas de Hitler que sobreviveram à guerra. Heinz Linge, que foi camareiro de Hitler, relata sob juramento como em 1940 o Führer convocou Himmler e lhe pediu para conduzir uma busca por uma francesa e o filho dela. Sua história é confirmada por Gerhard Engel, ajudante de ordens de Hitler. Hans Bühren, que declara sob juramento: em 1940, como comandante de companhia, eu recebi a missão de procurar alojamento para nossa unidade na vila de Seboncourt. O prefeito me informou que um rapaz da vila era filho de Hitler. Elisabeth Kaiser Lindner, uma velha amiga de Hitler, sabia desde 1923 da existência do seu filho. Finalmente, Maser manda autenticar o retrato. Um especialista declara sob juramento que o retrato de Charlotte Lobjoie é realmente obra de Adolf Hitler. Maser agora percebe que tem provas suficientes. Ele contata a imprensa sensacionalista e detona sua bomba. Certa manhã, eu estava na casa do meu pai e havia jornalistas na porta. Ficamos imaginando por quê. Porque nós não sabíamos. É bem perturbador. É traumatizante. Quando você não está esperando uma coisa assim ser publicada sem aviso. Olá, como vão? Olá, é o Sr. Lohe? Sim, isso mesmo. Os jornalistas vieram quando saiu em 77. Era um bando deles. Tinha uma fila na frente de casa. Sim, pois não? Olá, Sr. Lohe. Meu nome é Nick Scala. Em que posso ajudá-lo? Tinha de tudo. Alemães, austríacos, belgas, holandeses, ingleses. Um romance despontou com uma francesa e o resultado foi um filho. Um francês, agora com 59 anos, que mora no norte da França. Eis Richard Hunt. Sr. Lohe, quem era seu pai? Meu pai era Adolf Hitler. Como sabe disso? Pela minha mãe.
O que deixa essa história mais difícil de acreditar é que Hitler sofria de má formação congênita, que o impedia de ter filhos. Nós estamos muito curiosos para a prova da paternidade. Eu sei que na época eu tinha só uma coisa na cabeça: poder sair sem ser incomodada e poder ir para casa. Edição especial de domingo. É manchete no mundo inteiro quando Lohe vem a público. Ele está ligado a Maser por um contrato de exclusividade, e em toda a parte eles são tratados como estrelas de Hollywood. Jean-Marie fica repetindo como uma marionete a única coisa que ele pode falar: eu sou filho de Hitler. A televisão japonesa repete e seu público continua a crescer. O senhor é filho de Adolf Hitler? Sim, eu sou filho de Adolf Hitler. Sim, eu sou filho de Adolf Hitler. Furo. Eu sou filho de Hitler. Isso criou muita confusão. Meu pai teve problemas em Saint-Quentin. O senhorio dele na época lhe disse: o senhor vai ter que se mudar o mais rápido possível. Ele era constantemente abordado por jornalistas que apareciam onde ele estivesse. E claro, ele não podia falar absolutamente nada, porque ainda tinha o contrato com Maser. Então foi um estorvo. Não valia todo aquele incômodo. Meu pai recebeu ameaças, sabe? Ele recebeu várias ameaças de morte. Ele teve de sair de onde morava. Lohe está sendo caçado. E pior, estão rindo dele. Encontrada a filha de Hitler. Eu encontrei o filho de Pinochet e Eva Braun. Sabia que o filho de Hitler era francês? Não brinca. Bom, sabe, tentamos provar a afinidade entre este cavalheiro e seu pai famoso. Pusemos um bigodinho nele, sabe, aquele. E o penteado e... Olha só, parece bastante, Parece né? com a foto. Mas com esse bigode penteado... Quem não iria parecer bastante com o ditador alemão? Adolf Hitler. Que tal essa foto aqui, ó? Brezhnev é filho de Hitler. Ah, são bem parecidos. Jimmy Carter poderia ter sido filho de Hitler. Viu? Todo mundo é filho de Hitler. Eu não sei por que Maser abriu o jogo desse jeito. Bom, eu sei, para ganhar dinheiro. Mas ele deveria ter esperado. Deveria ter pesquisado mais, se aprofundado mais, antes de anunciar desse jeito. Assim, bum, pronto. Tanto faz. Foi sensacionalista. Não era o que meu pai queria. O que ele queria era uma pesquisa adequada, que levasse a um livro, por exemplo, baseado em provas reais. Não havia urgência para revelar tudo. Pouco a pouco, com Lohe querendo continuar sua investigação e Maser tomando todo o crédito e buscando atenção, a confiança entre os dois diminuiu. Parecia que assim que a história saiu e o dinheiro entrou, Maser não tinha mais utilidade para Jean-Marie. Os testemunhos que papai reuniu e que mandou para Maser, nós nunca mais vimos. Ele pegou fotos pessoais que nunca foram devolvidas. Os resultados de toda a pesquisa feita na Alemanha, os resultados dos testes e tudo. Tivemos só parte deles, nunca os resultados completos. Tudo que nosso pai descobriu e deu para Maser, ele nunca mais viu. E depois de um tempo ele disse: chega. Dali em diante, ele prosseguiu com sua pesquisa, mas sozinho. Jean-Marie Lohe começa do zero. Ele viaja pela Alemanha e Áustria. Ele faz uma peregrinação ao túmulo de seus supostos avós, Alois e Clara Hitler. Ele continua sua busca, mas mal descobre pistas novas. Angustiado, ele pede conselhos a um renomado advogado criminalista, Dr. Gibault, ex-advogado da escritora Céline. Gibault aceita encontrá-lo. Eu ouvi espantado, porque é óbvio que não é o tipo de coisa que você ouve todo dia. E claro, eu examinei seu físico e pensei que não era inconcebível ele ser filho de Hitler. O caso era meio perturbador,
seu local de nascimento, a ausência de um pai, o fato de o exército alemão estar estacionado na vila dele. Toda uma série de detalhes preocupantes. Obviamente, eu não conseguia ver a vantagem de ser conhecido como filho de Hitler. Eu me convenci bem rapidamente disso. Mas ele sabia que se a paternidade fosse oficialmente reconhecida, um dia poderia haver benefícios financeiros. Uma herança, talvez, os direitos de Mein Kampf. Talvez contas bancárias na Suíça ou outro lugar. Mas essa não era sua meta principal. Não, não mesmo. Ele só queria saber e que sua família soubesse. Ele queria compartilhar, digamos, sua angústia com seus familiares. Depois do circo midiático de Maser e da entrevista com Gibault, o segredo de Loret é público. Agora, ele quer reconhecimento. Ele recebe alguns jornalistas estrangeiros e, em 1981, escreve um livro para uma editora pequena. Mas ele sequer recebe críticas. Ninguém acredita na história. Em 1984, ele é entrevistado pela televisão francesa. O filho de um Boche está amargurado e quer que o mundo saiba disso. Não é fácil dizer eu sou filho de Adolf Hitler e amo meu pai. Não é fácil dizer porque as pessoas ouvem isso e ficam enfurecidas. Mas eu não me importo com isso. É verdade. A vida toda ele não teve pai e mãe. Ele ama o pai dele, assim como ama a mãe. Eu não gosto muito desse circo midiático. Eu vou à televisão e digo o que penso e digo como fiz de tudo para descobrir alguém, qualquer um que saiba. Tem pessoas que sabem e que nunca falaram e nem querem. Eu só quero que as pessoas digam a verdade. Estou tentando descobrir a verdade. Antena 2, o jornal. Quinta-feira, 14 de fevereiro. Um morador de Saint-Quentin, de 66 anos, Jean-Marie Loret, morreu. Segundo ele, vários historiadores da Alemanha Ocidental, ele era o possível e secreto filho de Adolf Hitler. Ele fez sua pesquisa e, sabe, às vezes ele desanimava, mas prosseguia. Até a sua morte. Aliás, quando ele morreu, ele ia se encontrar com umas pessoas na Alemanha. Até o fim, ele quis saber. Quando ele faleceu, ele tinha 99% de certeza. Ele nunca chegou a 100%, mas ele queria muito esse 100%. Ser totalmente reconhecido. Foi a morte que o deteve. Quando morre em 1985, tudo que Jean-Marie Loret deixa para os filhos é este peso terrível. Esta busca incessante. A busca por uma vida. Agora são eles que são perseguidos pela pergunta. Como pai, eles anseiam pela verdade e não negam sua possível ascendência. Não é certo rejeitar suas origens. Você tem uma família atrás de você. Se eu rejeitar Hitler, eu rejeito Charlotte. Eu rejeito minha família inteira. E quem sou eu, então? Não sou nada, porque não há nada antes de mim. São minhas origens. Gostem as pessoas ou não, essas são minhas origens. E por sorte eu tenho isso. Só porque Hitler foi meu avô, eu tenho que negar todo o resto? Nem pensar. Sete Dias no Inferno. Novo episódio sexta, 10 da noite. No National Geographic. Se a vida imita a arte... Chefe, o presidente foi baleado.
A arte ajuda a contar a história. No National Geographic, você aproveita os filmes clássicos que marcaram época e desvenda os cenários históricos que eles retratam. Domingo, 8h30 da noite, As Torres Gêmeas, no National Geographic. Em setembro, no National Geographic, todo domingo vai ser o dia D. Não perca nenhum detalhe do período mais cruel da história recente. Domingos de Segunda Guerra, no mês de setembro, no National Geographic. Para viajar, eu confio no Kayak, que busca centenas de sites de viagem e encontra as melhores passagens para mim. O resto é por minha conta. Pesquise no Kayak. Aumente o volume, porque você tem que ouvir isso. No Brasil, 3 de cada 4 homens assassinados são negros. Aumente o volume. O México é o país da América Latina onde mais se matam mulheres. Aumente o volume. No Rio de Janeiro, só no ano passado, foram reportados mais de 800 casos de vandalismo por intolerância religiosa. Aumente o volume. Anualmente, 8 milhões de toneladas de plástico terminam no mar. Aumente o volume. Porque quanto mais pessoas escutarem, mais pessoas vão querer fazer alguma coisa para mudar. Explorer Investigation. Estreia dia 10, 10h45 da noite, em todas as plataformas National Geographic. Vejam só esses documentos. Aqui está Charlotte. Felipe e Elizabeth querem saber a verdade também. Já faz 40 anos e sem sucesso. Há muitas peças faltantes, muitas testemunhas mortas há tempos, muitas pistas científicas que nada provam. Nesse momento, no que toca a mim, ele não é meu avô. O fato é que, por hora, ele é só uma pessoa. Talvez seja meu avô, mas ainda não. Agora, finalmente é possível uma análise mais avançada de DNA. Amostras genéticas dos Lorrés e seus possíveis primos foram enviadas para 2 laboratórios, onde foram analisadas e comparadas. Todos os resultados batem. O tão aguardado momento chegou. "40 anos de indagações podem estar findando. Para Felipe e Elizabeth, qualquer resultado será arrepiante. Na primeira hipótese, os exames podem provar que Hitler é avô deles, com tudo o que isso implica em termos de legado e o peso da história. Por outro lado, as amostras de DNA podem não bater. Hitler não é avô deles. Se for assim, o que isso significará para eles? Elizabeth, Felipe, nós nos vimos há um tempo e eu peguei amostras de suas bocas e por fim nós recebemos os resultados. Não os farei esperar muito mais. Esses resultados são muito claros para nós, cientificamente. Como sabem, seu DNA, Felipe e Elizabeth, foi comparado com o de 2 primos distantes, ambos austríacos, ambos pertencentes à família de Adolf Hitler. E acontece que vocês não têm vínculo genético nenhum com os 2 indivíduos. Nenhum. Se a árvore genealógica estiver correta, dado que os resultados biológicos são completamente confiáveis e foram verificados por 2 laboratórios, então não há dúvida quanto ao resultado. Vocês não têm ligação com esses primos. Por isso, nenhuma ligação com Adolf Hitler. Os resultados não deixam margem à dúvida. Mesmo após 6 gerações, os 2 primos austríacos têm exatamente o mesmo sequenciamento dos cromossomos Y. Combinam perfeitamente.
Os 17 marcadores analisados são todos idênticos. Felipe tem somente 4 dos 17 marcadores que batem com os dos supostos primos. É prova irrefutável de que não há vínculo genético entre eles. Ou Philippe Loret não tem nenhum vínculo genético com Adolf Hitler, em outras palavras, Jean-Marie Loret não é filho de Adolf Hitler, ou então tem pelo menos um homem nessa árvore genealógica que não é o pai verdadeiro entre o século XVIII e Adolf Hitler. Se entre 1703 e Adolf Hitler, um desses homens não for o pai verdadeiro, Com certeza, entende? Sempre há uma dúvida, sempre há. É o que estou dizendo, foi o que disse. Isso não pode ser 100% negativo. Sempre há uma dúvida. Então, voltamos para o começo. Agora vocês entendem como, quando temos um resultado genético positivo, com o mesmo DNA, não há problema. Ou seja, é um resultado claro. Quando há divergência, como aqui, com certeza, sempre há uma dúvida. Nós temos que decidir se queremos acreditar ou não na árvore genealógica. Certo, mas se como você não acredita 100% na árvore genealógica, então sempre há margem para a dúvida. Saberemos a verdade no fim. Agora temos 2 soluções. Há coisas que nós não tentamos e não podemos fazer. Então resta uma dúvida. No que o senhor está pensando agora, então? Em exumar a Luiz. Isso seria bem conclusivo. Ele é meu bisavô. Seria a solução. Isso se a Luiz for mesmo o pai de Adolf Hitler. Sempre tem isso. Mas mesmo assim eu ficaria surpreso se ele não fosse o pai. Nunca se sabe. É mesmo, nunca se sabe. Já que mencionou, ainda não estou convencido. Tenho minhas dúvidas. Não é o fim da história. Realmente ainda não acabou. Alois Hitler, pai de Adolf, está enterrado numa vila na Áustria. Há meses, Elisabeth e Philippe estão pedindo sua exumação para exames de DNA. A Igreja Austríaca, no entanto, proíbe terminantemente. A única solução plausível é rastrear seus descendentes. Alois se casou 3 vezes. No primeiro casamento, ele teve um filho, Alois Júnior, meio-irmão de Hitler. O próprio Alois Júnior teve um filho, Patrick Hitler, que foi morar nos Estados Unidos. Ele teve filhos, primos americanos distantes de Hitler. Eles têm de ser persuadidos a fazer exames de DNA. Eles se recusam. Até optaram por não ter filhos para não continuar a linhagem familiar. A última solução seria acessar os arquivos secretos do Kremlin, a fim de localizar os restos mortais do próprio ditador. Para os Lorets, a busca continua. Mas se Jean-Marie não era filho de Hitler de fato, onde exatamente a história foi falsificada? A avó deles teria inventado tudo? Por que Charlotte Lobjoie teria se convencido de que aquele alemão era Hitler? Foi apenas para ganhar notoriedade? Eu acho que minha avó pode ter tido 2 amantes, porque tenho certeza que ela teve uma relação com Adolf. Tenho certeza porque ela... Você não inventa uma coisa dessas, ainda mais naquela época. Eu só acho que ele não foi o único e nada mais que isso. Jean-Marie Loret terá mentido? Para ser alguém? Para se vingar de sua infância difícil como filho de um Bosch? Ou para pôr as mãos numa possível herança? Quando você junta tudo, as peças parecem se encaixar, mas separadas, o que elas provam de fato? A convocação para o Hotel Lutécia. Só temos a palavra de Jean-Marie Loret para isso. Nada por escrito. Não há fotos nos arquivos do Reich que não tenham sido destruídos. O prédio em Frankfurt. Como pessoas abastadas da época, os Frisons podem muito bem tê-lo comprado como investimento. Nada sugere que foi um presente de alguém próximo de Hitler. O quadro datado e assinado por Hitler. Ele pode ser falso. As declarações assinadas coletadas por Maser e Loret não podem ser verificadas. As testemunhas já morreram. Os Lorets ainda têm um longo caminho à sua frente. Sua busca pode levar muitos anos mais. E enquanto houver uma dúvida,
Felipe e Elizabeth continuarão procurando a verdade.